Bem-vindos a mais um estudo do livro de Provérbios. Hoje nós estaremos no capítulo 1, mas seguimos em frente, agora nos versículos 10 a 19. E na primeira parte disso vamos falar a respeito de uma descrição dos ímpios. E na próxima lição, provavelmente, vamos falar a respeito de como os sábios são ensinados nas Escrituras a evitar os ímpios. Então vamos ler os versículos 10 a 19. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e sua própria vida e espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu peço ao Senhor hoje, em nome do seu Filho, para o benefício do seu povo, que o Senhor nos ajude, nos instrua através dos provérbios. Senhor, eu oro pelos jovens que podem assistir este vídeo, que eles aprendam a temer o Senhor, que eles possam viver e que eles vivam enxergando o mal como o Senhor enxerga, que eles se afastem do mal, Senhor. Senhor, que eles tenham força para resistir a qualquer tentação que os possa levar ou os possa afastar da sua vontade. Pai, vivemos em tempos tão difíceis. Por favor, ajude esses jovens a conhecerem o seu Filho e a caminharem debaixo da sua luz e ficarem longe da escuridão, muito longe, ó querido Deus. Ajude-nos, ajude a todos, os velhos e jovens, em nome de Jesus. Amém. Agora, aqui neste texto, Deus expõe para nós o perverso. Ele nos mostra como eles de fato são, e então ele nos dá uma resposta adequada sobre eles e o que nós devemos fazer vivendo em um mundo como este. E em muitos momentos cercados por essas pessoas. Agora, aqui nesse texto, nós estamos lidando com um grupo de bandidos, assaltantes violentos, muito violentos, durante este tempo na história de Israel. E você precisa saber que eles não tinham pena de ninguém, eles não tinham misericórdia, eles não tinham temor ao Senhor. Eles pegavam uns grupos de uma caravana, eles não apenas puxavam a espada e roubavam as pessoas. Eles muitas vezes massacravam todos com essa caravana de homens, mulheres e de crianças, deixavam eles nus, roubavam roupas, dinheiro, tudo que eles tinham e deixavam eles. E por isso nós vemos na história que os homens são muito, muito capazes de grandes quantidades de violência terrível. Agora, você diz, mas o que isso tem a ver com você? Também, o que eu quero que você veja é que essas características aqui no capítulo 1 de Provérbios, de certa forma, até certo ponto, são encontrados na vida de todo mundo que se afasta do Senhor, que não teme ao Senhor. Mas aqui está o que mais eu quero que você entenda. Até certo ponto, eles são encontrados em todos nós. E é por isso que nós precisamos andar com muito cuidado e com muita humildade, sempre confiando em Deus, lendo a sua palavra e nos submetendo à sua autoridade. Agora, a primeira coisa que vamos aprender sobre os maus é isso, e eu quero que você me ouça com muita atenção, porque, como eu disse, podemos ter, pelo menos em parte nessa descrição, eles são egocêntricos e não se preocupam com o bem-estar das outras pessoas. Eles estão dispostos a usar os outros para o seu próprio ganho, benefício, ou para o seu próprio prazer. Deixe-me dizer isso de novo, egocêntrico. Tudo que eles fazem é pensar em si próprios e não se preocupam com o bem-estar das outras pessoas. Se alguém está sofrendo ou se machuca, eles não estão nem aí. Eles estão mais dispostos a usar as pessoas criadas à imagem de Deus para o seu próprio benefício, muitas vezes para o seu próprio prazer. Agora, onde é que eu consigo achar esses versículos? 11, 12 e 16. Versículo
11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos, os inocentes. Você entende? A ênfase deles é tão egocêntrica. As pessoas que eles estão atacando são inocentes. E eles não possuem uma causa para atacá-los. Mas como nós vamos ver, eles são devoradores com sua própria ganância. Versículo 12, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Você entende? Não há misericórdia. A vontade deles de tirar a vida de outra pessoa, de usar outra pessoa para o seu próprio benefício, mesmo que isso aconteça sem uma causa. Versículo 16, veja, traguemos-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Agora, lembre-se de que um texto muito semelhante é usado em Romanos, capítulo 1, quando Paulo descreve toda a humanidade pecadora, que nossos pés são rápidos para derramar sangue. E se você não acredita, você precisa apenas olhar para o jornal ou para os noticiários, porque isso é muito, muito verdadeiro. Agora, aqui estão algumas perguntas sobre isso, sobre essa passagem, porque o que nós precisamos fazer é mudar, nós precisamos ser transformados, precisamos enxergar nossa própria realidade e nossa necessidade da graça. Agora, algumas perguntas para vocês. Jovens, vocês são egocêntricos? A maioria dos seus pensamentos é sobre vocês? Os seus desejos, seus próprios desejos? Quando as coisas saem do jeito que vocês querem, vocês são felizes. Quando elas não saem desse jeito, vocês estão nervosos, porque realmente o universo não gira em torno de você. Há algo disso tudo em nós. Você não está preocupado com o bem-estar dos outros. Quando você consome totalmente seu tempo consigo mesmo, é difícil pensar em mais alguém. Isso incomoda quando você machuca os outros, Talvez não fisicamente, mas com suas próprias palavras, seus irmãos e irmãs, outras pessoas, dizendo coisas que machucam, agindo de forma que você menospreza, desconsidera o outro. Vamos continuar. Você só se importa com aqueles que podem contribuir para a sua vida e despreza o restante. Deixe-me dar um exemplo. Você não quer sair com um irmão ou uma irmã mais nova, ou talvez tenha uma irmã mais nova que o admire muito, e ela está sempre querendo estar perto de você e seus amigos, e isso realmente te deixa nervoso. Bem, eu entendo isso, mas vamos nos perguntar um pouco. É um pouco difícil. Perguntas como cristãos, o que nós devemos fazer? Como nós devemos responder? Você sabe, como eu já disse muitas vezes neste estudo, que inclui todas as coisas que eu ensinei, o amor. O amor, não apenas algo como no cristianismo, é a coisa do cristianismo. Agora, como eu fiz essa pergunta para vocês podem dizer assim mesmo, bem, brother Paul, você sabe, eu não sou, quero dizer assim, algumas dessas coisas são encontradas em mim, mas eu não gosto disso. Ladrões, que Provérbios capítulo 1 descreve, eu não sou como eles, nem um pouco. Deixe-me compartilhar com você algo. Eles não eram quando eles começaram. É sobre isso. Você entende? Aqui está algo que eu quero que você entenda de um homem mais velho. Eu tenho escrito aqui, se você não lidar com o seu egocentrismo, com o seu orgulho, com sua falta de amor, agora, corte-o cedo, na raiz, cortar a cabeça, não tenha piedade disso. Se você não lidar com isso agora, então, com o tempo, você não vai se reconhecer. Você vai se tornar esse monstro. E eu quero dar um exemplo. Agora, abra suas Bíblias, espero que elas estejam abertas, mas eu quero que você volte ao livro de Gênesis. Marca aí Provérbios e volte ao livro de Gênesis, capítulo 4. E claro, nós temos a história de Caim e Abel, o irmão de Abel. E no capítulo 4, versículos 7 e 8, você sabe, Abel ofereceu um sacrifício adequado com fé, e Caim terminou de oferecer um sacrifício, parece que bem indiferente. Era um fardo para ele. E Deus vem a ele no versículo 6. Então Deus disse a Caim, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E ele diz, veja, você sabe que se você se desviar dessa tolice que você fez, se você sair bem disso, tudo vai sair bem para você. Ele diz, mas se você não fizer isso, se você não cuidar disso, dessa sua atitude agora,
Por algum motivo, você ficou triste, você ficou com raiva, você se tornou ingrato. Se você não cuidar dessa atitude agora, veja o que ele diz. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele retrata o pecado como um animal selvagem na porta de uma tenda, pronto para atacar você em um momento. E se você apenas sair e não se importar, ele vai te pegar. E o que está dizendo é: Caim, tome cuidado com isso agora. Pare com isso agora. Quando apenas a raiva vier contra o seu irmão, ciúmes, ou algum tipo de coisa assim, porque eventualmente vai crescer, e quando crescer você receberá. E veremos que é exatamente o que acontece. Não espere. Ele não cuidou do problema dele. Ele abandonou Deus e ele foi capaz de ir e matar o seu irmão. Por isso, ele passou de uma atitude simples, de descontentamento, raiva e talvez ciúme, para um assassinato. Você deve levar o pecado a sério e lidar com ele agora, antes que isso se torne uma coisa habitual na sua vida, um hábito. Lide com isso agora. Agora, em 1 João, capítulo 3, versículo 12, eu quero ler isso para você. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Agora aqui está dizendo que está se referindo a um massacre violento. É a mesma palavra usada às vezes em um sacrifício. Poderia ter sido nós, não sabemos, mas poderia ter sido que Caim disse: você não gostou do meu sacrifício, eu vou fazer outro. Significa que ele ficou tão amargo e tão bravo, e nem sempre foi assim. Como eu disse, que você deve matar o pecado, você deve atacá-lo, deve combatê-lo. Em Judas, versículo 11, fala sobre um grupo de falsos profetas e diz que eles seguiram o caminho de Caim. Jovem, seus pais, nenhum de nós quer que você siga o caminho de Caim. Então, quando você vê aquelas coisas em sua vida que estão surgindo, que não estão de acordo com a palavra de Deus, as ataque de frente, não as tolere. Se arrependa, peça oração aos seus pais, aos seus irmãos e irmãs em Cristo, humilhe-se, peça graça, porque você não pode vencer. Se estiver em Cristo, você pode lidar com isso e você pode superar. Então, antes de mais nada, vemos que eles não se preocupam com o amor ao próximo, eles são egocêntricos. Agora vamos continuar. Primeiro, houve um sentido em que eles estavam nessas coisas porque eles não temiam a Deus. Veja, Deus criou homens e mulheres não para nós usarmos e machucar eles e para colocarmos nós mesmos no centro do mundo, ao invés de Deus. Significa que não tememos a Deus, mas pelos gananciosos significa que eles não confiam em Deus e não encontram o seu contentamento em Deus. Então, esses homens são gananciosos. Em Provérbios 1,13 diz: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Não estão preocupados em simplesmente ter o suficiente para viver uma vida que demonstra as bênçãos de Deus e uma vida que lhes permita servir a Deus e aos outros. Esse não é o ponto. Eles querem acumular, eles querem coisas porque eles pensam que nessas coisas eles vão encontrar algum tipo de, talvez, fama ou uma vida melhor, e simplesmente isso não é verdade. Agora, ganância, o que é? É uma fome insaciável por mais coisas. O que é insaciável? Significa que está sempre com fome. Está sempre com fome. Nunca, você entende? Com ganância, assim como todos os outros pecam, quanto mais você alimenta a ganância, mais ela vai crescer, quanto mais vai exigir ser alimentada, você entende? Você simplesmente não pode pecar e ir bem. Eu apenas vou ceder a isso, pecar, então serei feliz. Não é assim que funciona. Apenas vai ficando maior e em uma contínua exigência maior. E é assim que acontece com a ganância. E a ganância o levará a fazer muitas coisas pecaminosas, estúpidas e prejudiciais, perigosas e mais perigosas, sem amor. Os homens perderam a vida por causa da ganância. Deixe-me dar mais um exemplo de Provérbios 11:6. Diz: a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. O que isso significa? É quase como você vê uma armadilha,
de algo que eles desejam e eles agarram, então eles são pegos. Por isso, literalmente, destruirão sua vida em uma tentativa de satisfazer essa fome que não pode ser satisfeita. 1 Timóteo 6, 9 a 10 é realmente útil. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Você pode ver que é quase como se Paulo estivesse olhando no capítulo 1 de Provérbios quando ele escreveu isso. Será como uma armadilha que os homens vão mergulhar na ruína e destruição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Jesus fala sobre isso. Você tem os ricos, o jovem rico, que se afastou da vida eterna, que estava em pé na frente de Jesus, porque ele tinha umas coisas, ele afastou. Agora, novamente, não é pecaminoso ser rico, é pecaminoso ser ganancioso. E é pecaminoso usar a nossa riqueza apenas a respeito de nós mesmos, não pelo bem dos outros e para a glória de Deus. Agora, aqui está outro texto importante. Você sabe que eu quero que você aponte isso. É 1 Coríntios 6,10. E basicamente nos diz que o ganancioso, a cobiça, os cobiciosos, aqueles que apenas querem as coisas dos outros, eles não vão entrar no reino dos céus. O que significa que eles estão demonstrando que seu coração nunca foi renovado, que eles realmente não querem Deus, eles querem este mundo, e eles querem coisas. E isso é muito, muito perigoso. É um lugar perigoso para estar, e você entende? Agora, as únicas pessoas neste planeta que possuem o verdadeiro contentamento são aqueles que conhecem o Senhor. Que diz em 1 Timóteo 6,6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Quando o Senhor é o seu desejo, mesmo se você tiver um coração que é insaciável para o Senhor é infinitamente maravilhoso. E Ele pode suprir muito mais do que o seu desejo jamais desejou. Diz em Provérbios 15:16, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grandes tesouros na turbulência. Você vê? Você entende? Você sabe a autoridade das Escrituras, mas posso dizer-lhe, como um homem que andou com o Senhor por muitos anos, que o Senhor tem bom gosto. E veja que Ele é bom, e Ele é ótimo, Ele é melhor do que toda a riqueza do mundo, toda a fama do mundo, qualquer coisa que este mundo possa oferecer, Ele é melhor do que todos os prazeres do mundo infinitamente. Agora, então vimos que os ímpios estão neste caso ganancioso, egoísta, sem amor. Agora vamos ver algo mais a respeito deles. Eu sei que eu não deveria usar essa palavra. Se a minha filha estivesse aqui agora, minha filha de 4 anos, eu não diria isso. Mas eu tenho que dizer isso porque é verdade. De acordo com Provérbios, eles também são estúpidos e autodestrutivos. Eles destroem a si próprios. Em Provérbios diz, olhe para o nosso texto, capítulo 1, versículo 17 a 19. Veja o que diz aqui sobre eles. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui. E tenho certeza que muitos de vocês são da cidade, mas eu fui criado em uma fazenda, e com gado, cavalos, e nós tínhamos muitos bosques, muita terra, muitos rios. E quando eu era um menino pequeno, desde cedo eu já caçava, e a principal coisa sobre a caça é que você tem que se esconder. Se você armar uma armadilha e ficar exposto, você não vai pegar nada, absolutamente. Se você estiver fora caçando e você estiver onde todos eles podem te ver, você não será capaz de saber que o animal... Ele é um pássaro, seu cérebro é do tamanho de uma ervilha, mas ele é inteligente o suficiente para saber, eu vi aquele homem, ele colocou aquela armadilha, e eu não vou até lá porque eu vou morrer. Mas estes homens maus, eles nem sequer possuem o bem. Eu odeio dizer isso, mas eles nem sequer têm o cérebro de um pássaro. Você sabe, especialmente em seu próprio coração, porque Deus deu testemunho dessa verdade e do coração de todo homem, que ele escreveu a sua lei na natureza dos homens, e os homens receberam
uma consciência de que aquilo que os incomodava-os, quando eles vão contra a lei que está escrita em seus corações. Esses homens, na parte de trás da cabeça, eles disseram que conhecem esse tipo de vida, que levará à morte, mas eles continuam fazendo isso, e isso demonstra que eles não são muito inteligentes, número 1, e número 2, que o pecado pode ter uma poderosa força para nos apegar, que mesmo que quando nós sabemos que isso vai nos matar, nós vamos e fazemos isso de qualquer maneira. Nós vemos tantas vezes. Eu costumava trabalhar com drogados e tóxicos no Peru, e eles usavam drogas sabendo, eles olhavam para isso e diziam, isso vai me matar, mas eu não posso desistir. Então, olhe, dessa maneira, digamos que por um momento isso é pecado, e é você aqui, ó, ok? E você olha para o pecado e não se afasta, o que deveria fazer imediatamente, e isso começa a chamar a sua atenção, e você é atraído para mais perto, ok? Eu estou bem, porque você sabe, eu só estou olhando, só estou dando uma olhada. Então, primeiro passo, mais abaixo, eu só estou tocando, apenas tocando. E depois, bem, eu estou segurando. Outro passo mais abaixo, eu estou segurando. Mas eu posso deixar ir a qualquer momento, eu quero ver. Então, um dia, você agarra o pecado, e o pecado agarra você, e agora você não pode deixar ele ir. Você sabe que não é uma história fofa, não é uma história. Eu vi isso acontecer com tantas pessoas. O pecado é perigoso. É assim que... É animal selvagem. É o desejo, o seu desejo é ter isso. Uma das razões pelas quais eles não são muito sábios é também que eles esqueceram um princípio que percorre todas as Escrituras, que literalmente percorre todas as Escrituras, e são essas consequências. Houve um velho pregador que costumava dizer isso. Ele pregou um famoso sermão chamado O Dia do Pagamento. Algum dia, mais cedo ou mais tarde, as consequências serão alcançadas. E Paulo explica isso muito claramente no livro de Gálatas, o princípio da eternidade, que você olha, o que você plantar, você colherá. Ouça o que ele diz em Gálatas 6:7. Não se engane. Não se engane. Não deixe de ouvir, jovem. Não se deixe enganar. Não engane a si mesmo. Não seja enganado por outros. Deus não se deixe escarnecer. Há um Deus, e Ele vê. E é Ele quem está no controle disso. Você colherá todas as coisas que plantar. É o princípio da semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Seja o que for o que o homem plantar, isso também ele ceifará. Se ele plantar na carne, bem, vai colher a corrupção da carne, mas aquele que semear no Espírito vai colher a vida eterna. Você entende? Bem, esse é Deus, a vontade dele. Você colhe a vida eterna, confiando em Jesus Cristo. E depois, sendo um cristão que vive uma vida de submissão, de crescimento em seu conhecimento da palavra de Deus, se submetendo à sua sabedoria. Bem, Deus te abençoe e nos vemos na próxima lição. Deus te abençoe.